Durante o segundo seminário Macrocriminalidade e Desafios da Justiça Federal, um dos assuntos debatidos foi a prisão cautelar e a evolução jurisprudencial, que contou com a participação de ministros do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores federais. Impactos no Ministério Público no processo penal foi outro tema debatido no seminário. Confira. O terceiro dia do seminário começou com um painel sobre prisão cautelar e a evolução jurisprudencial. Um dos palestrantes foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. O magistrado fez um levantamento do sistema jurídico penal brasileiro para contextualizar as questões sobre prisão cautelar. E a discussão da prisão cautelar ela não pode se distanciar de um contexto maior do sistema carcerário brasileiro, ao ponto do Supremo Tribunal Federal considerar esse sistema um Estado inconstitucional nesse sistema carcerário, através da DPF 347. O ministro fez uma reflexão sobre como o direito penal pode ser mais comprometido com a construção da democracia. E a construção da democracia significa também o combate à corrupção, significa também o combate à lavagem de dinheiro, o combate aos crimes do sistema financeiro, ao tráfico internacional de drogas, ao tráfico interestadual de drogas. E isso faz com que, efetivamente, a gente perceba que muitos ainda não se deram conta da importância dessa nova discussão, que Minas Gerais sai na frente, na vanguarda, e transforma essa discussão permanente aqui no estado de Minas Gerais, uma vez por ano, que é a análise da macrocriminalidade. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik, também participou do painel. Os doutrinadores, até quase que a totalidade deles, fazem assim como preliminar diferenciações absolutamente necessárias entre as funções cautelares no âmbito do processo civil e as funções cautelares no processo penal, principalmente quanto à exigência dos seus requisitos. O ministro Joel Paciornik fez uma análise dos crimes que afetam de alguma maneira a ordem pública. Acabamos trazendo um conceito aqui que diz que a ordem pública é um estado de coisas que representa normalidade na vida coletiva. É a paz pública, ou seja, um sentimento de segurança. Então, os doutrinadores colocam a ordem pública sobre dois aspectos. Um de ordem subjetiva, que é um sentimento de segurança que a sociedade tem ou deve ter, e outro elemento, outro pressuposto de ordem objetiva, que é esse estado comum, esse estado de normalidade de uma coletividade, e que muitas vezes é afetado, né, tanto o lado subjetivo como o lado objetivo, ou seja, o estado de segurança e esse sentimento de segurança e este desequilíbrio na forma da sociedade viver que são colocados como dois pressupostos a caracterizarem esse conceito de ordem pública. O desembargador federal, Ney Belo, falou sobre questões de garantia da ordem pública e fez uma reflexão sobre gravidade de delito. Nós ligamos a gravidade do delito à garantia da ordem pública. E tendemos todos a transformar o peso da garantia da gravidade do delito como um elemento que nos induz a compreender que, em função do delito ser muito grave, existe a necessidade de acautelar a ordem pública. Isso é um artifício retórico. Isso não é um elemento de argumentação. O desembargador falou das mudanças do crime. Passamos dos traficantes de entorpecentes para a corrupção. Fundamental e necessário observar o texto legal. Prisão preventiva cabe para a garantia da ordem pública, para a garantia da ordem econômica, para a conveniência da instrução penal, para assegurar a aplicação da lei penal. Essas são as 4 hipóteses de cabimento. A desembargadora federal, Mônica Cifuentes, falou sobre o Instituto da Prisão. E é só olhar para os nossos presídios para vocês terem a certeza e a convicção, e aí está o doutor Walter Nunes para nos atestar isso, que isso tem sido cumprido com diligência pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro, né? Olha, os nossos presídios, como tem servido para a readaptação de presos? Nada.
verdadeira escola de crimes. Basta ler o Estatuto do PCC, basta ler o Estatuto do Comando Vermelho, para ver que, na minha concepção, né, pessoal, pelo que eu tenho acompanhado, o sistema punitivo nosso, da Idade Média para o atual, com todos aqueles instrumentos de tortura, encarceramento, calabouço, modificou muito pouco, a não ser pelo titular e pelo dono da prisão, que antes era o Estado e o rei, e agora são as organizações criminosas. O 7º painel do seminário foi sobre as discussões impactantes no papel do Ministério Público no processo penal. O promotor de justiça, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, Enéas Xavier Gomes, foi o primeiro palestrante. O promotor falou em qualidade e intensidade de perigo e sobre riscos coberto e descoberto. O que é o risco coberto? A gente vai analisar pelo caso, pelo risco que foi criado, se, diante daquelas circunstâncias, o autor tomou as cautelas devidas e se, diante daquelas cautelas tomadas, a probabilidade do resultado seria neutra ou baixa. Nesse caso, o risco está coberto. Nesse caso, a gente não imputa ao agente uma conduta a título de dolo. Por outro lado, de lado diametralmente oposto, a possibilidade do risco descoberto, que é aquela em que, diante de uma alta probabilidade de acontecimento, o agente não toma, então, as cautelas devidas. Enéas Xavier falou também sobre o dolo no processo penal. Nosso Código diz, no artigo 18, diz-se o crime doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. O nosso Código é muito claro. Ele diz que o crime é doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. O promotor de justiça e doutor pela PUC, Mário Conceição, falou sobre o sensoriamento remoto na persecução penal. Ele mostrou fotos de satélites, imagens de drones e como a tecnologia pode ser meio de prova. E o sensoriamento remoto é uma tecnologia que eu apresento aos senhores, que tem como essa definição. É a captação ativa ou passiva de análise de imagens de sons do ambiente terrestre, subterrâneo, aquático e subaquático, através de sensores eletrônicos ou ópticos capazes de emitir ou captar radiação eletromagnética, ondas curtas, sônicas ou termais emitidas por alvos. Tudo isso é possível ser desenvolvido e utilizado pelo sensoriamento como tecnologia de enfrentamento dessa macrocriminalidade ou criminalidade sofisticada. E deixou uma reflexão. Nós temos um case famoso, real e concreto. Se não fosse o monitoramento dos alvos no desdobramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, onde, através de triangulação de estações radiobase e outros recursos tecnológicos, e vale dizer GPS, etc., etc., não teria sido possível colocar os suspeitos nos locais onde eles disseram que eles não estiveram, onde aconteceram as negociatas e as entregas do dinheiro. Então, esse tipo de tecnologia, seja o sensoriamento remoto, como monitoramento, é uma ferramenta em que deverá ser usada e incrementada para se combater a macrocriminalidade nesse sentido, com todas essas cautelas que o Estado democrático de direito exige.